Merda. 6 anos de espera pra isso. E eu gostei! O primeiro episódio da tão aguardada e tão polêmica terceira temporada de One Punch Man finalmente saiu. E sim, eu gostei do que vi. Eu sou fã de One Punch Man, e quando eu soube que a terceira temporada ia ser animada pela DC Staff, mesmo estúdio responsável pela segunda temporada, eu dei uma desanimada. Só não chorei de tristeza na cama porque a segunda temporada pra mim não é inassistível. Eu sei que tem muita gente que discorda. Recentemente nós tivemos outra notícia aí, que essa aí sim me pegou desprevenido, porque cara, nós íamos ter como diretor dessa terceira temporada um brother que tá acostumado a trabalhar com hentai. E por incrível que pareça, eu não fiquei desanimado. Até porque o cara faz hentai, então deve estar bem acostumado com a anatomia. Eu fiquei esperando o dia todo pra lançar o episódio e confesso que fiquei com muito medo porque a abertura, ela é muito ruim. Eu não curti, nem mesmo a música me pegou. Sinceramente, é pior que na temporada anterior. A temporada anterior tinha uma música que, conforme eu ia ouvindo, eu acabei gostando. Talvez seja o caso aqui, que eu vá gostando conforme o tempo. Tinha muitos momentos parados, muitos momentos se movimentando, falando mais em questão da animação mesmo. E isso me desanimou profundamente, porque eu pensei, cara, se tá assim, a abertura... Já fiquei triste, mas eu fui surpreendido. O primeiro episódio é uma clara preparação do que está por vir, com os monstros e os heróis se reunindo, falando das suas estratégias para o confronto iminente. E cara, tá bonito. Minha maior crítica na segunda temporada era que os traços eram bem ruins, o contorno nos personagens apresentavam falhas e também tinha um sombreamento em degradê horrível. Pra mim a pior coisa daquilo ali era aquele degradê horrível, troço horroroso. Só melhorava mesmo nas cenas de luta, isso porque tinha apenas um cara, um freelancer que estava responsável por essas cenas, e se não fosse por ele, a segunda temporada teria sido inassistível, pelo menos pra mim. Aqui não tem isso. Tá bonito. Você pode pausar, tirar um print se quiser, botar como wallpaper, tá bonito e aprovado por mim. Os traços estão bem feitos e a iluminação tá bem trabalhada também, ou seja, nesse aspecto aí não tem do que reclamar. Em relação à animação, não tivemos cenas intensas que requeram uma grande animação, mas não tem do que reclamar. Eu gostei do que eu vi. Agora vamos falar do nosso protagonista. Depois de um tempo vendo os heróis na associação de heróis, a cena enfim corta para o apartamento do Saitama, onde a Fubuki chega e se surpreende com a quantidade de gente poderosa que tá lá. E cara, a cena é muito boa, não tem como, é One Punch Man. Fubuki tentando liderar uma espécie de reunião, Saitama jogando com o King, ela não entendendo nada do porquê tinha tanta gente poderosa aí junto com o Saitama, sendo que ela o considera um herói fraco e tal. Cara, é muito massa, eu gosto muito. Eu ri bastante, a direção foi boa, apesar de que eu acho que na minha opinião é mais um Ctrl-C e Ctrl-V ali do mangá, mas foi boa mesmo assim. E novamente, nada do que reclamar dos traços nem da animação. Eu acho até que é uma evolução grande relacionado à segunda temporada. Eu sinto que os personagens se movem mais, um pouco, mas se movem mais do que realmente se moviam na segunda temporada, ou seja, tem uma animação melhorada, uma melhora de 10%? Mas ainda assim, uma melhora. Depois de toda essa cena no apartamento, a cena troca para a base da Associação de Monstros, onde lá é mostrado o Garou, que está deitado com seus ferimentos tratados. Ele se levanta, vai dar um rolê lá, né? E foi ali que teve uma cena do Garou andando que eu achei meio estranha, anatomicamente falando, mas para aqueles que conseguiram ver a segunda temporada, não tem por que reclamar dessa cena, não atrapalha muita coisa não. Mas foi nessa base da Associação de Monstros que eu notei uma rushada. Na verdade, o episódio em si parece ter sido inteiramente rushado. A impressão que eu tive foi que eles cortaram muita coisa, mas eu dei uma olhada no mangá e não. Basicamente foi assim que aconteceu. Só teve uma cena lá que envolve a princesa e outro monstro que foi cortada, mas não é nada que atrapalhe o rumo da história. E o episódio chega ao seu fim com o Garou indo embora e o Gyoru mandando alguns monstros irem atrás dele. Não foi lá uma review tão detalhada do episódio 1, esse vídeo é mais pra falar da animação, porque todos sabem que havia tido muita polêmica envolvendo a animação e a direção. Eu acho que o maior assunto do ramo de anime aqui foi só sobre isso, sobre a animação de One Punch Man, sobre essa terceira temporada, porque todos estavam esperando uma temporada absurda, com uma animação absurda, porque todos sabem o que acontece no mangá. Mas, cara, eu curti, gostei da animação, os traços estão bem bonitos, foi bem dirigido. Eu não sei o quanto que direção que tem que envolver ali, porque é mais um Ctrl-C e Ctrl-V do mangá, mas por enquanto não tem do que reclamar em relação a isso. Claro que não posso, ficar tão entusiasmado assim, porque não tivemos uma cena de ação ainda, ali foi mais conversa. Então, tipo, a animação pode dar aquela melhorada, pode dar aquela piorada, ou manter o padrão aqui. Pra mim, se manter o padrão, tá valendo. Eu quero que melhore, obviamente. Todos queremos que melhore. Na base da ação, todos querem que melhore. Mas se manter aqui, tá ligado? Naquele time que tá ganhando não se mexe, eu acho que dá pra gente curtir uma terceira temporada da hora.
Cara, na minha opinião, ela é facilmente superior à segunda, tá? Só pela melhora dos traços, ela é superior à segunda. E o vídeo chegou ao fim.